Amém? Graças a Deus, né? Estamos no melhor lugar que existe. A gente sempre precisa ter isso em mente. É a casa do Senhor. Não há nada mais prazeroso do que estar neste lugar. Queridos, é um prazer, primeiramente, né, estar na Igreja Batista aqui da BAM. Primeira vez que estou aqui. E conheço o pastor Ronaldo há pouco tempo também. Na verdade, está chegando, retornando para a cidade. E é sempre uma experiência boa, né, fazer novos amigos. E em algumas igrejas a gente já tem pregado, tem conhecido. É um prazer estar aqui pela primeira vez. Como ele bem disse, né, meu nome é Cássio, pastor Cássio. Sou natural ali de Vargem Alta, esse lugar quente ali em cima, não sei quem conhece, né? Aqui pertinho. Fiz seminário na igreja ali, fui pastor auxiliar, depois na Igreja Batista em Jaciguá. E estamos em Cachoeiro há algum tempo e sou membro ali na primeira igreja, em Cachoeiro. Minha esposa não pôde me acompanhar, eu acho que é a terceira vez que eu prego que ela não está junto. Mas o motivo é justo, né? Nossa pequena Laís vai fazer 2 meses, terça-feira. E está muito frio, tem que tomar as vacinas ainda, mas ela sempre costuma me acompanhar e com certeza, né, ela está sempre orando por nós. Queridos, mês da juventude é um mês especial, né? Agosto para o Batista tem que ser um mês especial, não pode, assim como os outros meses são especiais, mas para a nossa juventude, né, pastor? Para a nossa juventude, né? E aí a gente tem que se enquadrar nisso, né? O espírito da juventude, essa época tão marcante. E o tema, assim, bem desafiador, um tema que nos motiva, que mexe com a gente, né? Vida de intimidade na busca de experiência. 2 palavras marcantes, intimidade e experiência. Duas palavras que têm que estar hoje, no nosso tempo atual, muito forte. E o texto base para isso, 2 Timóteo 2:22, não é isso? Ou vai ser projetado, senão a gente abre a Bíblia aí. Pessoal bom de Bíblia aí, eu estou vendo, ó, já estão já. 2 Timóteo 2:22. Amém? Diz a palavra de Deus, ó. Apóstolo Paulo falando ao jovem Timóteo, né, jovem pastor: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam o Senhor. Algumas traduções estão um pouco diferentes, o sentido é o mesmo, mas fuja dos desejos malignos da juventude. Queridos, esse é o versículo que se enquadra perfeitamente no tema. Vida de intimidade na busca de experiência. Primeiramente, nós precisamos ouvir, ver e entender o contexto da nossa juventude, o nosso contexto atual. Apesar de Paulo falar para Timóteo, em um contexto específico, essa palavra dele se enquadra perfeitamente hoje. Mas como está a nossa juventude hoje? Como estão os nossos jovens hoje? Queridos, convivemos atualmente com uma juventude que vive um chamado hedonismo. Hedonismo é uma palavra que vem do grego, né? Significa hedonê. É um conceito de teoria, de doutrina, filosófico, moral, mais antigo, da antiga Grécia. E ela afirma sendo o prazer como o bem supremo da vida. Ela afirma que a vontade da pessoa, ela está acima de qualquer coisa. Você deve viver o prazer a qualquer custo. Então, apesar de um conceito não ser atual, mas esse hedonismo, ele se enquadra perfeitamente na nossa juventude hoje. Onde nos é colocado pela mídia, pelas filosofias, pelas ideologias, que tudo aquilo que a gente fizer está valendo. Não é isso? Você tem que viver. Você tem que fazer o que te dá prazer, custe o que custar, da forma que você achar melhor e entender. Isso faz com que fique uma juventude ansiosa, uma juventude que quer ter prazer a qualquer custo e a qualquer preço. Isso faz com que a juventude seja uma juventude do aqui e agora. Se você for ver hoje, as pessoas já não querem esperar muito, a paciência parece estar se esgotando, a coisa é prática.
Não é só a comida rápida, fast food, é tudo rápido. Se a gente bobear, até o culto, a oração, as coisas estão num ritmo. E nesse desespero de viver a qualquer custo, o aqui e agora fica muito forte. Os jovens têm medo de não viver, têm medo de não aproveitar, e nesse desespero acaba se abrindo, né, o mundo em tantas opções que desvirtuam daquilo que Deus tem para cada um de nós. Não se quer pensar muito hoje, se quer pegar as coisas prontas. Vamos pegar pronto, vamos pensar menos, vamos desgastar menos. Então nós precisamos realmente entender que o nosso tempo é um tempo onde a juventude está sendo desafiada, mais do que nunca, mais do que nunca. E essa vida de intimidade e experiência de Deus vem confrontar isso, vem justamente em encontro disso aí. E nós vamos ver algum ponto que Paulo fala, escrevendo a Timóteo, na palavra de Deus, de uma forma geral, que nos apresenta isso. E alguns pontos para que a gente tenha essa vida de intimidade e experiência. E, em primeiro lugar, nós devemos, para ter isso, resistir às tentações. Então, se a gente quer ter uma vida de intimidade e buscar experiência com Deus, a gente tem que resistir às tentações. Essa juventude precisa resistir. Paulo, quando orienta o jovem Timóteo, o que ele fala aí? Fuja dos desejos malignos da juventude. Ele está falando para o jovem. Então ele chama Timóteo. Vou te falar primeiramente, fuja dos desejos malignos. Disso tudo que está num contexto maligno sobre os seus olhos. Então, quando Paulo fala sobre esse desejo, nós devemos entender que, como seres humanos, nós temos os nossos desejos. Nós desejamos alguma coisa. E esse é o fato, é que o nosso desejo seja um desejo pelas coisas espirituais, pelas coisas que edificam. E desejar é muito mais do que querer. Eu tenho falado muito isso. Muitas vezes a gente deseja o que quer, mas nem sempre o que a gente quer é o que a gente deseja. O querer a gente fala da boca para fora. O querer a gente pode querer até enganar alguém, mas o desejo, esse sim, ele brota do coração. Então todos nós temos algum desejo. Vamos desejar alguma coisa. Aí Paulo fala, já que é para ter desejo, já que vamos desejar, desejamos coisas que edificam. Fujam das coisas ruins. Nosso desejo não deve ter voltado para as coisas ruins. Então os desejos malignos, eles se dão principalmente através das tentações. E aí a gente abre um parênteses, para entender que tentação é aquilo que o diabo nos coloca para nos derrubar, e provação é aquilo que Deus coloca para nos edificar. Deus nos prova, para nos fortalecer, e o diabo nos tenta para nos destruir, para nos derrubar. Então, quando o diabo busca essa tentação em nossa vida, ele vem realmente com uma ilusão, numa forma de iludir. Ao hedonismo que eu estou falando, que a gente tem comentado, aquilo que vem nos iludir. Então, na aparência daquilo que é agradável. O diabo não usa estratégia daquilo que nos espanta, daquilo que a gente não gosta, daquilo que não nos atrai. Pelo contrário, a estratégia maligna está justamente naquilo que parece bom aos nossos olhos, daquilo que parece bem gostoso de ser vivido, daquilo que parece ser proveitoso. E é isso que é colocado hoje na juventude de uma forma geral. As ilusões de uma vida perfeita e prazerosa 100%. Nós temos, dentro dessas estratégias malignas, muitas estratégias. A mulher, por exemplo, é muito seduzida por aquilo que ela ouve. Os homens, por sua vez, muito aquilo pelo que eles veem. Isso psicologicamente é comprovado. E a juventude, de uma forma geral, pelos seus desejos. Quando Paulo fala primeiramente sobre desejo, é porque na juventude é que esse desejo está mais aflorado. É o desejo de viver, é o desejo de construir alguma coisa, de evoluir, de uma perspectiva de vida. É onde a personalidade da pessoa vai começar a ser, de fato, desenvolvida de uma forma independente. O jovem olha, ele abrange, ele vê um horizonte amplo na sua frente. Isso é um desejo, mas qual é esse desejo? E aí, o diabo coloca estratégias
caminhos ilusórios para que pareçam bons e agradáveis, iludindo. E a gente tem muito disso no nosso mundo hoje. Um exemplo bíblico, no Jardim do Éden, Gênesis 3:6, na questão da queda, a serpente, tomada pelo espírito maligno, ela vai até a mulher e o argumento que ela usa é esse: vocês podem comer de tudo. E ela disse, Deus falou para a gente não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a tentação começa ali já de uma forma enfática, forte, quando a serpente diz, não, Deus não quer porque não quer que vocês tenham esse conhecimento, mas se vocês terem, vocês vão ser mais felizes, vocês vão ver melhor, vocês vão ter entendimento igual a Deus. Olha a ilusão, olha como que isso vai sendo persuasivo na vida de Eva naquele momento. E Gênesis 3:6 fala o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia o quê? Agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Como eu disse, o mundo não vai usar algo que pareça ruim, desagradável, mas algo que nos soe bem. Olha só como que no Antigo Testamento tem isso: agradável ao paladar, atraente aos olhos. Atraente é aquilo que nos atrai, que é bonito, que parece ser até um paraíso. Queridos, isso é muito sério em nosso tempo. O próprio Jesus foi tentado, quando ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto, resistindo às tentações. Nós vemos que antes dele ir para o ministério, e aí o Espírito Santo de Deus conduz Jesus ao deserto, não foi o diabo que o levou, o Espírito Santo conduz ao deserto, foi justamente para Jesus sair mais fortalecido, preparado. Jesus 40 dias, 40 noites teve fome, ele vai tentar Jesus com a comida. Depois tenta Jesus fazendo despencar de um lugar alto para que os anjos pudessem pegar, testando ali a questão do poder, levando ao alto monte, mostrando tudo aquilo que Jesus já ia herdar por ser filho de Deus, já é herdeiro dessa bênção, que é o mundo inteiro. Mas tentou mexer ali com a prepotência, com o status, com o poderio de Jesus. Jesus resiste isso e nos ensina que antes de um grande propósito, de grandes coisas que o Senhor tem na nossa vida, nós temos que resistir à tentação, nós temos que passar por isso, porque tentados nós vamos ser, se já não estamos sendo cotidianamente. E hoje as tentações é a tentação da ostentação, da sensualidade. Eu estava comentando essa semana ali na igreja, nossos encontros com os jovens, nosso estudo. Eu estava falando para ele, essa semana eu vi uma notícia que eu fiquei assim impressionado. Ultimamente eu já não estou me surpreendendo com muita coisa não, porque é tanta coisa a gente vendo acontecer, mas realmente me surpreendeu. Quando eu estava observando que em pouco tempo já está entrando no mercado, isso eu estou falando para crianças de 7, 8 anos, 6, 9, é um sutiã agora que vai vir com bojo para criança. Você tem noção do que é isso? Com bojo. E ali já coloca um bojo numa criança, brincos, outras questões a mais. Nós estamos num tempo da adultalização. O mundo está querendo fazer com que a sensualidade, com que esse hedonismo prevaleça a qualquer custo. E aí as crianças, os jovens, cada vez mais já tem que ser sensual mais cedo, já tem que ter uma vida sexual mais cedo, mais ativa. E isso tem que ser o prazer absoluto da vida. Esse é o nosso contexto, querido. Não podemos fechar os olhos para isso. Somos bombardeados por isso. E a nossa juventude está a todo momento com essa sexualidade. Estamos chegando assim ao cúmulo do absurdo sobre a questão da sensualidade, do prazer a qualquer custo. A questão das tentações, do dinheiro, do poder, da ganância. E a ostentação que a gente usa, até nos funks, aí os jovens sabem, que virou uma moda hoje. E ostentar, na verdade, por mais descontraído que pareça ser, mas sempre tem uma mensagem de quê? Que os bens materiais, que a vida fácil, luxuosa, prazerosa, com muitas mulheres, com muitos homens, que é isso que vai nos conduzir à felicidade. A ostentação passa isso. Uma mensagem vazia, mas que é tentadora. E ali nós resistimos pelo Espírito Santo de Deus, porque a gente busca intimidade e experiência com Deus. E nós vamos conhecer os nossos limites, como os jovens,
como cristão, de saber até onde nós podemos ir, até onde não podemos, até onde o nosso desejo deve estar voltado e até onde não deve estar. Então a palavra fugir é isso. Meu amigo, sai fora, fuja, não siga por ali, porque é um caminho que não leva para uma vida edificante. E ainda existe um segundo momento, né? Vida de intimidade na busca de experiência, que a gente, para alcançar isso, tem que ter, que é seguir os valores de Cristo. Paulo falando aí, depois de fugir dos desejos malignos, e siga o quê? A justiça, o que ele fala mais aí? A fé, o amor e a paz. Se você for olhar isso, são valores cristãos. Ser cristão é seguir preceitos que Jesus falou, é seguir aquilo que Jesus viveu, é seguir aquilo que Jesus é. Olha que interessante isso. É ter a marca de Cristo, o caráter. A gente fala tanto em caráter, né? Anderson Freire canta e fala muito em ter o caráter de Cristo. E o caráter de Cristo, na verdade, é a marca. Caráter, em grego, significa marca. Era um instrumento que usava para se marcar os animais. Não sei quem já viu aí marcando o boi, os outros animais como uma marca. Era parecido com aquele instrumento que marcava alguma coisa, caráter. Então, quando temos a marca de Cristo, nós somos marcados por Ele. Nós temos o caráter de Cristo, nós temos a marca do Senhor Jesus. E o próprio Paulo fala disso. Quando as marcas que ele tinha no corpo era literal, em Gálatas, né? Não espantem, porque eu trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E oro que eram marcas literais do sofrimento dele. Mas aqui nós temos algumas outras características, marcas, que são o quê? Da justiça, fé, amor e paz. Aquilo que Jesus falava. Ele é o amor, Ele é a paz. Nós temos que ter fé. E justiça, meus queridos, é vida correta. Viva uma vida correta. João 14,6, Jesus fala sobre isso, sobre seguir, sobre caminho. O pastor já orando e consagrando ali essa criança ao Senhor, estava dizendo, João 14,6, Jesus mesmo já disse, Ele é o caminho. Não é uma opção de caminho, não é mais um caminho, não é um novo caminho que surgiu, o artigo é bem específico, claro, é o único. Só tem esse que conduz a Deus. Seguir a Jesus é buscar fazer o que é correto. É abrir mão muitas vezes da nossa própria vontade. O confronto, na verdade, muitas vezes é esse. Seguir os valores de Cristo tem a dificuldade do relacionamento com o outro. A tentação é externa, vem de fora para dentro. Mas quando a gente fala nessa intimidade, o desafio é nós mesmos. Porque muitas vezes, para a gente seguir a Cristo, o que Ele quer, a gente tem que negar a nossa vontade, aquilo que está no nosso eu, que vem do egoísmo. O que é ego? Egoísmo, egocêntrico, eu no centro da minha vida. A gente tem que vencer isso para que Cristo seja o centro, Ele que seja no centro da nossa vida. Então esse é um grande diferencial, para que a vontade de Deus prevaleça até sobre a nossa vontade, sobre aquilo que nós temos. A Bíblia traz um exemplo sobre isso. O jovem rico, né? Mateus, Marcos e Lucas trazem essa narrativa do jovem rico. Havia um jovem rico, religioso, conhecedor das leis, ele era religioso. Mas ele ouviu que Jesus ia passar e ele foi até Jesus, e dizendo que bom mestre, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Rico, religioso, instruído, com sabedoria, com entendimento, mas sem a salvação, sem a certeza da salvação. Eu quero saber de Jesus. Sei o que eu preciso fazer. Aí Jesus passa uma série de ensinamentos que ele tem que honrar, que ele tem que viver de acordo com o Antigo Testamento. E ele fala, mas isso eu tenho vivido desde a minha adolescência. Isso eu já tenho feito. Jesus fala para ele então você vende tudo que você tem, dá aos pobres e faz o quê? Me siga. Me segue. Queridos, a palavra diz que ele ficou entristecido, porque ele possuía muitos bens, muitas riquezas. Resumindo, o cara era rico, muito rico. Eu sempre falo nessa passagem que o objetivo de Jesus não era vê-lo pobre. O objetivo de Jesus era vê-lo com o seu coração desprendido da riqueza e voltado para Jesus. Eu fico imaginando, talvez, se ele falasse assim, eu vou vender, então vou te seguir. Talvez Jesus até falava, não precisa não, eu queria só saber se você tinha disposição de fazer isso, se você tinha disposição de abrir mão de alguma coisa para me seguir, daquilo que é mais importante para você, que está o seu coração. E esse é um grande desafio, o nosso coração tem que estar no Senhor.
Tudo que Ele nos deu, tudo que Ele nos abençoa de bem material, nosso relacionamento, nossa família, é muito bom, mas o Senhor Jesus, Ele deve estar à frente, deve ser o primordial na nossa vida do que qualquer coisa. Então, quantos jovens hoje não seguem a Jesus, viram as costas como esse jovem fez, porque colocam outras coisas como prioridade, porque esse jovem trocou a riqueza por Jesus, e muitos jovens hoje estão trocando outros relacionamentos, uma namorada ou um namorado por Jesus, trocando uma droga, um prazerzinho, uma balada por Jesus, como diz aí a juventude, uma onda boa por Jesus. É assim que eles falam da droga, numa onda boa, mas Jesus é a nossa onda melhor, mais forte. Trocam várias ideologias de pensamento filosóficas que nós temos nas faculdades, na mídia a todo momento, pessoas com tantas seitas, com tantas heresias, com tantos caminhos distorcidos, trocam isso por Jesus. Mas está aqui hoje uma geração que tem que falar e seguir realmente o exemplo de Jesus, aquilo que Jesus quer. Querido, o Salmo 1 fala sobre isso, sobre os dois caminhos, a porta de entrada de todos os salmos. O que diz? Bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que segue realmente os caminhos do Senhor. Se você quiser abrir sua Bíblia aí, para a gente ler, Salmo, primeiro Salmo, porta de entrada. Minha tradução da Nova Versão Internacional talvez seja um pouco diferente, mas como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Em muitos aí, bem-aventurados, não é isso? Que não segue o conselho dos ímpios, não se imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, nessa lei medita dia e noite. E ali faz um comparativo com uma árvore que é plantada num lugar fértil, junto a ribeiros de água, né? Suas flores não murcham, ele dá o seu fruto na estação própria, tudo que faz prospera. Esse é o caminho do justo. O justo vive assim, o cristão que segue a Cristo. Mas ele apresenta também o outro lado do caminho, que é o caminho do ímpio, que fala o quê? Não são assim os ímpios, é tudo ao contrário. São como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, no juízo final, meus queridos. Nem os pecadores na comunidade dos justos. Os ímpios não estarão juntos com os justos. E justo não é melhor do que ninguém. Justo aqui é no sentido de ser justificado pelo sangue de Jesus. Nós somos justificados por Jesus. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à perdição, à ruína, à destruição. Queridos, eu tenho falado muito na igreja e aonde eu vou para os jovens, que hoje o que dificulta muito essa caminhada na vida cristã, muito mesmo, a maior dificuldade talvez, são as opções, as vastas opções de caminhos que a juventude aí está tendo, e que leva à perdição. O caminho que é Jesus é único, ele é um só, mas a estratégia maligna usa tantos outros caminhos malignos de perdição que está aí atraindo a nossa juventude. São muitos caminhos, desde o campo de pensamento, filosófico, moral. Eu estou terminando agora uma faculdade, e você hoje está numa universidade. Nós temos que preparar os nossos jovens para estar numa universidade, que é um lugar realmente tentador, e aonde vai tentar desvirtuar os nossos conceitos cristãos e a nossa vida, a nossa prática de fé em Deus. E como tem sido desafiador ver muitos jovens resistindo mesmo, né, conversando com a gente, dizendo a sua dificuldade, porque muitas são as opções, dentro de campo de pensamentos, muitas seitas surgindo, muitas festas, muitos zap-zaps da vida aí, né, como se diz, os zap-zaps convidando a todo momento para as festividades, para as coisas mundanas, e isso tem atrapalhado, tem dificultado, e a igreja do Senhor precisa ser uma igreja que esteja preparada para isso, preparando os nossos jovens e adolescentes para a situação que eles vão encontrar, para saber que o único caminho é realmente o caminho do Senhor. Então, bem-aventurado, feliz. Provérbios 14, 12, Salomão vai falar sobre isso. Há um caminho que parece certo ao homem,
mas no final conduz à morte. A ilusão que é usada pelo inimigo é isso: parece ser bom, parece ser agradável, parece que vai dar certo, parece que vai levar a um lugar bom, mas na verdade conduz à morte. Mas que isso é muito forte. Há uma morte física, há uma overdose, há um acidente, está embriagado, há uma morte, principalmente espiritual. Quantos jovens hoje aí já estão em clínica de tratamento e às vezes pior do que isso, jovens já estão sem o sentido da vida. Olha como que está o nosso contexto. Sem sentido da vida, em plena juventude, sabendo que Cristo é o que preenche o nosso vazio. O único sentido da vida do ser humano e maior é Jesus. Mas é o nosso contexto. Então hoje o nosso caminho é esse. Muitas são as opções, mas Jesus Cristo será sempre a única, melhor e incomparável opção. Nós somos uma geração que tem que declarar isso, que temos um caminho, que sabemos onde queremos chegar, que não vamos abrir mão disso, jamais, por nada. Queridos, e ainda por último, uma vida de intimidade, busca por experiência com Deus. Em último lugar, ela deve buscar santificação. Buscar santificação. Segundo Timóteo, como nós estamos trabalhando, quando Paulo vai orientar Timóteo, ele tem essa preocupação dos desejos, ele tem algumas preocupações do que Timóteo vai enfrentar, mas ele faz questão de enfatizar: você vai com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Ou seja, você vai encontrar alguém na sua caminhada, você não vai estar sozinho. Para se fortalecer, você vai ter pessoas do seu lado. Ele fala para buscar quem? Aqueles de coração puro que invocam o Senhor. Isso são pessoas que buscam santificação. Paulo usa uma expressão em outras cartas, Coríntios, por exemplo, que ele fala aos santos da igreja de Corinto, aos santos de tal igreja. O que Paulo está querendo dizer? Aqueles que estão buscando santificação, aqueles que estão nos caminhos de ser justo, que estão buscando realmente seguir aquilo que o cristianismo propõe. E santificação, meus queridos, é um desafio. Porém, Paulo usando essa expressão, ele anima Timóteo. Então, santidade, né, a gente sabe, no sentido ali original, grego, separado, escolhido, não é isso? Tantos congressos, cultos, a gente ouve isso. Mas é isso mesmo, é ser santo, é ser separado, ser escolhido, é fazer a diferença na nossa geração. E aí a gente pergunta, como ser separado no mundo hoje que a gente está tão envolvido nele, não é verdade? Cabe-nos, portanto, a responsabilidade de fazer a diferença. O objetivo do cristão não é ser melhor nem pior do que ninguém, é ser diferente, fazer a diferença. Muitas pessoas na Bíblia marcaram sua geração, Daniel, Josué, tantos outros, Caleb, e hoje o nosso desafio é marcar nossa geração, uma juventude que deixa a sua marca. Esse é um grande desafio. Queridos, essa é uma responsabilidade que a Bíblia mesmo nos orienta e nos passa. Nós temos que ser santo. Não dá para viver um cristianismo superficial. E é outra característica que o hedonismo coloca hoje também sobre a juventude da igreja, nessa busca pela santificação. Para você ter intimidade, experiência com Deus, você não pode ser superficial. E hoje nós vivemos uma época em que a superficialidade tem sido muito colocada em alta. Como assim, pastor? Na verdade, muitas pessoas vão à igreja, participam até de mais de uma igreja, são simpatizantes, mas ainda não abrem mão de viver a sua vida secular. Elas não abrem mão do seu social, de dançar suas músicas nas boates, de beber suas bebidas alcoólicas ou de fumar, ou de estar ali em ambientes que não edificam. Elas querem fazer o social, elas querem viver ali, mas também querem estar na igreja fazendo o social com os irmãos, com o pastor, com a comunhão, e ali acaba vivendo, e o mundo permite isso hoje. O hedonismo, a prática que o mundo coloca hoje, não, você tem que viver. Se assim você está bem, você tem que conviver. Isso é harmonia, isso é ecumenismo, olha que bonito. Na verdade, intimidade se dá quando a gente vence a superficialidade. Nós temos que nos aprofundar na vida espiritual, meus irmãos. O Espírito Santo tem que nos incomodar quando a gente está num lugar que não nos edifica,
quando está com aquilo que não nos faz bem espiritualmente. E ali a gente precisa entender que para a gente ver o Senhor, estar perto do Senhor, santidade é necessária. Hebreus 12:14 fala isso. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá assim. Não é uma opção, não é uma escolha, é uma necessidade. É essencial buscar a santidade. Me converti, que maravilha. Meu amigo, então vamos caminhar para a santidade. Conversão é uma coisa, santidade é outra. Santificação é outra. É no dia a dia, é caminhando, se envolvendo, buscando intimidade com o Senhor. É preciso ter uma atitude de entrega a Deus. A superficialidade faz com que a pessoa não se entregue totalmente a Deus. E a gente tem que se entregar com tudo que somos e temos. Se Deus deu os nossos bens, é para a gente também usar isso para edificar outras pessoas, para a gente usar isso para ser uma bênção também com os nossos bens, com aquilo que somos, com os nossos talentos parados nas igrejas, enterrados, com aquilo que somos, temos, aquilo que possuímos. Devemos servir a Deus com aquilo que somos e com aquilo que temos. Tem pessoas que querem servir a Deus só com aquilo que tem. Não, estou pagando o dízimo, estou contribuindo, se precisar de algum dinheiro eu dou lá. Não, Deus quer seu envolvimento. Eu vou me envolver com o Senhor, mas financeiramente não vou contribuir nada. Não, é aquilo que a gente tem e aquilo que a gente é. Em Crônicas, Davi vai falar isso: Senhor, tudo vem das suas mãos. Eu apenas estou te entregando aquilo que já é do Senhor. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou é seu. Queridos, isso tem que ficar muito marcado em nossa vida. Vencer a superficialidade. Hoje o mundo tem um desafio muito grande, sabe qual que é? É que a gente vê aquilo que a gente não quer ver, que não nos edifica. A gente sai na rua, a gente começa a ver. A gente ouve aquilo que a gente não quer ouvir, que não nos edifica. Nosso trabalho, na escola não tem jeito. A gente convive com pessoas, com ambientes que a gente às vezes não quer, mais que pelo trabalho, enfim, pelo nosso dia a dia. Então, ser santo é ser separado, mas a gente está convivendo no mundo. Então, como ser separado? É no momento em que a gente chega em casa, e a gente vai fazer uma comparação agora, da sujeira do dia a dia, como é bom chegar em casa, tomar um banho, se purificar, a gente se sente empoeirado, se sente sujo, porque o asfalto, o ambiente da rua nos traz essa sujeira, e a gente toma um banho e fica aliviado. A questão espiritual é a mesma coisa, queridos. Nós vamos conviver e a gente vai ouvir tanta coisa e ver tanta coisa que nos agradam, e quando a gente chega em casa, a gente precisa espiritualmente nos lavar e falar: Senhor, não me deixa os meus desejos trocar de sentido, não me deixa eu desviar o foco, me purifica, me lava, no sentido figurado, né? Mas eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu quero que nesse momento o Espírito Santo tire aquela tentação, tira aquele pensamento ruim que eu estou tendo, que o Senhor me mostre o melhor caminho a ser seguido. Isso é que é intimidade, é ouvir a voz do Senhor, nos momentos ruins e nos momentos bons. Então, no nosso dia a dia, nós temos esse desafio. 1 Tessalonicenses 4:7 fala sobre isso. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Meu amigo, quem não está na santificação, está na imundícia. A palavra é muito clara. Ou nós estamos buscando uma vida de santidade, de pureza, nos lavar dos nossos pecados, daquilo que vem sobre nós, nós estamos permitindo isso. E quem não está se lavando está sujo, está impuro. Espiritualmente está vivendo a imundícia. Essa é a expressão usada, imundícia, sujeira. Aquilo que nos deixa sujo, imundo, contaminado pelos pecados do mundo. Mas não é a bandeira, que o diabo já coloca. Venha ser sujo, ser imundo, não. Venha porque é agradável. Venha porque parece ser bonito. E a santidade nos leva a vencer isso, meus queridos. Essa santidade nos leva a isso. Então, buscar a santificação é realmente o nosso desafio hoje sobre ter essa intimidade com Deus. Crescer na intimidade com o Senhor, crescer nessa vida com Deus. E a nossa juventude tem que se levantar para isso. Chamar essa responsabilidade, não é isso? Dizer realmente que quer esse compromisso, que vale a pena curtir a vida com Jesus, que vale a pena, que Jesus é uma onda melhor do que qualquer outra que existe aí, que Jesus é o melhor caminho, a melhor solução. Eu uso muita expressão de jovem porque é culto de jovem, tá, meus irmãos? Eu uso mesmo.
Estou falando para todos, mas é específico para o jovem. Se você sentiu para você, é bom, senão que você está enquadrado nisso. Amém por isso, toma posse. Mas é isso, é o desafio nosso. É da juventude, mas o que está aí a todo momento nos cercando. A todo momento sobre as nossas vidas. Então, que fique para nós esse desafio. Não podemos abrir mão dessa intimidade. E só tem experiência com Deus, foi muito feliz até a sequência, só tem experiência com Deus quem tem intimidade. Tem como você ter experiência com aquilo que você não tem intimidade, ser íntimo, falar, sentir Jesus. Queridos, existe uma história entre dois jovens que diz o seguinte: um dia um certo jovem cansou de ficar ali no seu pequena cidade, no seu pequeno reduto, e falou com seu amigo: olha, eu vou sair pelo mundo e vou encontrar uma pessoa perfeita para mim, eu quero uma pessoa perfeita. E o amigo falou: olha, é difícil, desafiador, mas se você quer ir. Então ele foi nessa viagem, depois de muito tempo ele voltou. De algum tempo, ele conversando com esse jovem, ele falou: ô meu amigo, quanto tempo, e aí você foi? Como que aconteceu? Conta para mim. E ele contando, saiu e de repente encontrou uma moça muito bonita, a mais bela daquele lugar. E aquilo encheu os olhos dele. Ele dificilmente eu acharia alguém mais bonito. Aí o amigo falou: não, então você casou com ela, você já arrumou alguém. Ele falou: não, na verdade ela era pobre, não era perfeita, né? E ele continuou, e de repente ele chegou num reino, e ali, de muita riqueza, e de repente, vendo uma moça, ele começou a conversar, e ele descobriu que ela era muito rica, até atraente. E ali conversando com ela, percebendo a sua riqueza, o amigo falou: então você casou, né? A mulher mais rica talvez de todo o reino. Ele falou: não, mas na verdade ela não era tão bela, não era aquela moça, aquela princesa que a gente espera. O amigo está falando: fica difícil, né? Você procura uma mulher bonita, não é rica, a outra é rica, não é bonita, e como é que funciona isso? E de repente ele falou: eu vou andar mais. Ele andou. E ele chegou em determinado lugar, ele encontrou uma mulher muito bonita, surpreendido porque era mais bonita e mais bela do que aquela primeira que ele tinha visto. E ele se surpreendeu mais ainda quando ele percebeu que ela era muito rica. Aí o amigo falou: até que enfim você achou, né? Essa era perfeita, né? Você ficou com ela, né? Aí ele falou: não. Ué, mas como não? Ela também procurava um homem perfeito. Ela também procurava um homem perfeito. Queridos, é uma história, mas que nos mostra realmente o quê? Que valores espirituais, que a vontade de Deus na nossa vida, que aquilo que a gente busca espiritualmente, tem que ser a vontade de Deus, não necessariamente a nossa. Nós vamos abrir mão, sim. A santidade, a vida de intimidade não é fácil, é um desafio. Agora, queridos, é um prazer que não tem fim. Sabemos que nós estamos no caminho certo. Jesus, a diferença é essa: o diabo ele não esconde aonde a gente quer chegar, os caminhos, as opções que ele tem, mas Jesus mostra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E antes disso Jesus falava: eu vou para o céu e vou preparar-vos lugar. Ele fala ainda da porta estreita. Não é fácil passar pela porta do céu, ela é estreita, a do mundo é larga. Queridos, esse é o desafio: não buscar o prazer a qualquer custo, a perfeição, achar aquilo que vai ser perfeito, mas buscar no Senhor Jesus a santidade, não abrir mão daquilo que a gente tem. Amém? Vamos colocar de pé, vamos orar nessa manhã. Gostaria de orar pela sua vida, pela vida dessa igreja, pela vida dessa juventude. Instrumentista aqui do teclado, se quiser vir aqui, né, em nome de Jesus, fazer esse fundo abençoado aí, né, que os instrumentos, né, são para o Senhor. Salmo 50 fala isso: louva o Senhor com a harpa, com instrumentos de corda. E nós temos em nosso tempo pianos, teclados, e vamos louvar a Deus com isso. Agora é o momento da gente entender isso, queridos: intimidade e experiência, de ser uma geração que não abra mão disso, que não permita passar em branco o nosso tempo, que por mais seja o desafio nos relacionamentos, como tem sido difícil emocionalmente no nosso tempo, as pessoas estão vazias emocionalmente, que buscam o prazer a qualquer custo, mas não tem relacionamento verdadeiro,
não tem relacionamentos fortes. E Jesus quer que a gente tenha isso. Jesus quer que o nosso prazer não seja carnal. O que é isso? Ele falou, você pode ser feliz, filho, casar, ter uma vida sexual saudável, feliz, ter filhos, se divertir, viajar. Olha quanta coisa boa, gente, Jesus nos proporciona. Salomão fala isso, viver a vida com a mulher, com o homem que você ama, namorar bastante. Jesus proíbe isso não, cara. Jesus declara isso, mas dentro do propósito dele, dentro daquilo que ele tem para a nossa juventude, para a nossa vida. A tentação, a ilusão muito superficial, ela ilude, é um prazer temporário. Sabe por que a juventude ela é tão desesperada? Porque o prazer dura pouco, o efeito da droga acaba, aquele relacionamento que ele tem com a menina ou com o menino, é só carnal, aí fica faltando, fica buscando, quando na verdade Deus ele preenche primeiro o nosso coração, Ele não permite que a gente tenha vazio. Nós vamos orar nessa manhã. Eu gostaria que a igreja como um todo colocasse diante do Senhor. Você coloca nesse momento pessoas que você lembra, amigos, colegas, pessoa da igreja que está desanimado, que em nome de Jesus também nós vamos orar para que esteja vencendo as tentações, tenha prazer de estar aqui na casa do Senhor e que sejamos uma geração que marque o nosso tempo. Coloque diante do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, primeiramente nós te agradecemos, Senhor. Não nos dirigimos uma palavra ao Senhor sem que seja de agradecimento, porque não merecemos tudo que temos, Senhor. O Senhor nos dá por misericórdia, mas nós te agradecemos pelo ar que respiramos, pelo alimento, por esse dia que o Senhor fez, pelo dom da vida, pelo fôlego de vida que o Senhor nos dá. Muito obrigado pela nossa família, pela nossa casa, por tudo que temos, Senhor, por tudo que somos, nós te agradecemos. Pedimos perdão pelas nossas falhas, Deus. Perdoa nessa manhã os nossos pecados, mais obscuro e que está no mais íntimo da nossa mente, e que só o Senhor chega, desde os pensamentos que não te agradam até as atitudes. Senhor, nós desvaziamos de nós mesmos nessa manhã, para que o Senhor faça morada, para que o Teu Espírito Santo enche o nosso ser até transbordar, Deus, para que só tenha lugar para o Senhor no nosso coração, Pai. Deus, em nome de Jesus, faça morada nessa manhã em nosso coração. Nos dê o desejo a cada dia de seguir o Teu caminho, Deus. Que as opções do mundo, Senhor, que os desejos malignos, que aquilo que talvez tenha enchido os nossos olhos, ó Pai, em nome de Jesus, seja repreendido nessa manhã. Não tenha prazer na nossa vida, que não tenhamos prazer naquilo que não nos edifica, nos prazeres da carne, da concupiscência, mas tenhamos prazer no Senhor, na Tua vontade, naquilo que o Senhor tem para a nossa família, para a nossa casa. Muito obrigado, Senhor, e pedimos que esta igreja seja uma igreja que tenha a Tua marca a cada dia, a marca de Jesus Cristo, do cristianismo. Seja uma igreja que tenha aqui, meu Deus, uma geração que também faça diferença neste lugar, em Cachoeiro. Desperte a Tua igreja nesse tempo, desperte a Tua geração, meu Deus. Nos dê o ânimo de vida a cada dia, e saber, Deus, que o Senhor é o nosso bem maior, é o nosso prazer maior, é o sentido da nossa existência, Deus. E que nós não vamos abrir mão, Pai, nós declaramos essa manhã, nós não abrimos mão da Sua presença sobre a nossa vida, do Seu direcionamento sobre a nossa vida, do Senhor nos guiando, ó Pai. Continue com Sua presença sobre a nossa casa, sobre a nossa família, nos nossos relacionamentos, nos dando sabedoria e entendimento a cada dia. Seja abençoando, Deus, programações esse mês, tudo que já foi feito, tudo que será feito. Pastor Ronaldo, sua família na direção, cada pessoa envolvida nesse ministério, aqueles que ainda precisam se despertar, e usa os dons e os talentos, ó Pai. É a nossa oração, nos dê um dia abençoado, uma semana abençoada na Tua presença. Em nome de Jesus que oramos, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus.